Nessa terça-feira ainda tem muito trabalho com limpeza de calçadas, quintais, nas casas, né, Tiago? Além da remoção de galhos, folhas, manutenção da rede de energia depois dos ventos fortes e da chuva de ontem. Na região, além de estragos em várias cidades, as fortes rajadas de ventos deixaram prejuízos no fornecimento de energia e ainda nesta manhã a gente recebia relatos de moradores que estavam sem luz em casa. A Aline Costa traz as informações e os esclarecimentos também para o Oeste Paulista. Vamos começar, Aline, falando onde que o pessoal relatou falta de energia ainda hoje cedo. Bom dia para você. Bom dia, Carla, Tiago, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, um desses relatos vem da moradora Miliane Rocha. Ela mora ali nas Chácaras Paraíso e disse que por lá dezenas de imóveis estavam sem energia ainda hoje pela manhã, por volta das 8 da manhã, segundo ela, praticamente aí 24 horas com a energia elétrica comprometida. Também tivemos reclamações do bairro Secap, mas a gente vai entender melhor sobre esse trabalho de restabelecer a energia elétrica aqui em Presidente Prudente com o representante da Energisa, o Luiz Moreto, ele que é gerente de planejamento da concessionária. Luiz, nesses bairros em específicos e também em outras localidades que ainda faltavam energia pela manhã e ao decorrer do dia, esses problemas já foram solucionados? Bom dia. Bom dia. Nós temos alguns bairros ainda para serem atendidos. É de conhecimento esses dois locais narrado por você, a Energisa tem conhecimento e nossas equipes em breve chegarão lá. O evento foi um evento severo, nós tivemos ventos próximos de 90 km por hora, que não só atingiu nossa região, mas como todo o estado de São Paulo. E nossas equipes foram reforçadas, nós tivemos um contingente triplicado para poder atender essas demandas. E quais foram as principais causas de interrupção no fornecimento, Luiz? Bom, como os ventos foram muito severos, nós tivemos muitas árvores que quebraram e caíram sobre a rede, placas que foram arremessadas e telhas caindo sobre fios e postes, chegando até quebrar poste com a força do vento. Teria como a população talvez se proteger de ocorrências mais graves, levando em consideração que podemos ter aí mais chuva, né? O que fazer para se prevenir realmente? Bom, a Energisa estava monitorando essa entrada da frente fria e assim como a Defesa Civil, nós fizemos alerta para a população para se proteger, né, em local abrigado, né, seguro, porque o vento ele é perigoso, ele pode arremessar objetos e causar ferimentos às pessoas. E como tem sido a atuação da Energisa diante desses eventos climáticos, né? Muito trabalho, né, Luiz? Bom, os estragos, né, estão sendo recuperados pela equipe. Nós temos um plano de contingência e tão logo entrou essa frente fria e essa tempestade, nós acionamos nosso plano de contingência e nossas equipes estão trabalhando diuturnamente 24 horas para restabelecer todos os clientes que estão interrompidos. Para quem teve algum problema, por exemplo, com algum eletrodoméstico, né, por conta dessa falta de energia elétrica devido a essas condições climáticas, o que fazer, quem procurar, tem como recuperar esse eletrodoméstico, como é que funciona nesse sentido? Nós colocamos à disposição nossos canais de atendimento, né, que é o nosso Energisa On, nosso canal Giza e também o nosso 0800 à disposição dos clientes que tiverem alguma necessidade podem nos procurar. A Energisa ainda trabalha também em parceria com a Defesa Civil, né? Com certeza. Esse trabalho da Defesa Civil, municípios e Corpo de Bombeiro está sendo fundamental para o restabelecimento da energia, porque tem locais obstruídos por árvores e nós estamos contando com esse apoio para que a gente consiga restabelecer energia para todos os clientes. Luiz, eu agradeço pela participação, por todas as orientações também. E ontem aqui no FN1 nós mostramos um dos pontos afetados, né, por esse vento forte que atingiu toda a região, passando aí dos 80 km por hora, lá no Jardim Morada do Sol. Nós fomos até lá, uma situação bem crítica e hoje pela manhã nós retornamos. A situação já havia sido resolvida, você acompanha agora como é que está o local, veja só. Aqui na rua Silvio Alencar Milano, no Jardim Morada do Sol, um dos pontos mais críticos afetados pelos fortes ventos que atingiram o Oeste Paulista,
ontem à tarde, ontem de manhã, a situação já foi praticamente restabelecida, já quase está tudo resolvido. Ainda há relatos de famílias aqui do bairro que continuam sem energia elétrica, mas as duas casas afetadas pelo poste que caiu com a força do vento, até por conta de uma estrutura metálica que voou no local, já foram restabelecidas e os moradores já puderam retornar às suas residências. E para você que é morador e ainda está com a luz faltando, está com algum problema na rede elétrica e precisa entrar em contato com a concessionária, eu vou reforçar esses canais de atendimento que o Luiz já tinha dito. Tem o aplicativo Energisa On, que você consegue baixar no celular. Tem também o WhatsApp, que é o 18 99 120 3365, o 0800 7010 326 e também todas as agências presenciais da Energisa, né, que estão aí por toda a região. Carla e Thiago. Ok, Aline, obrigado pelas informações. Está aí o rescaldo da chuva para esta terça-feira. Nada de chuva, nada de vento, tempo firme. Aliás, a terça-feira que amanheceu gelada. Aqui em Prudente, a mínima foi de 12 graus. Foi preciso blusa, Carla Moreno? Blusa, um agasalho hoje cedo para a criançada ir para a escola, para quem foi para o ponto de ônibus, motociclista, então nem se fale que o ventinho estava bem gelado nessa manhã, como já estava previsto, não é mesmo, Thiago? Depois da frente fria, a chuva, o vento e uma ligeira queda nas temperaturas, mas já está voltando a esquentar como a gente está acostumado no Oeste Paulista e isso é consequência do sol, que está hoje brilhando forte, sem poeirão no céu, sem nuvem de chuva, né, Thiago? Pois é, 23 graus a temperatura agora em Presidente Prudente. Está um pouco mais amena em relação aos outros dias, mas à tarde aí vai chegar por volta dos 28, 29 graus, a depender do local. Essa temperatura vale também para os distritos de Ameliópolis, Floresta do Sul, Eneida, distritos aqui de Prudente. A gente abraça o Oeste Paulista trazendo outras cidades aqui na tela. Vamos ver, em Emilianópolis e Anhumas, olha só, mínima de 12 graus na manhã de hoje, bem fresquinho. À tarde não passa dos 26 graus, assim como em Narandiba. Já em Adamantina e Santo Anastácio, os termômetros podem registrar até 27 graus nessa tarde. Vamos para Alta Paulista agora, imagens de Dracena para você neste comecinho de tarde, aliás, finalzinho de manhã. Estamos entrando aí no último minuto da manhã desta terça-feira. Temperatura em Dracena agora é de 24 graus. Mais tarde vai chegar aos 29, não só em Dracena, mas no distrito de Jamaica também. Jamaica, distrito de Dracena. E de lá seguimos para Presidente Epitácio, às margens do Rio Paraná. Ontem a gente recebeu mensagem até de telespectador da Nova Porto 15. Do outro lado do rio. Do outro lado da ponte, lá no Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Por aí, ó, as margens do Paranazão, os termômetros devem marcar até 27 graus nessa tarde. Nesse momento, 23 graus. Podemos dizer que 23 graus apenas, praticamente meio-dia, né? A gente costuma enfrentar um calor mais intenso no começo de tarde. Mas olha, tem umidade relativa do ar. Ontem nós estávamos com umidade ali 80, 85, muitos momentos do dia perto de 100, já que a condição era de chuva. Para hoje, tem local que vai ficar abaixo de 40%. De novo já? Porque a massa de ar fria que vem após a frente fria é uma massa de ar um pouco mais seca. É por isso que a umidade relativa do ar vai baixar à tarde e é por isso que o céu está limpinho. Nós falamos distritos de Prudente, Dracena, mandar um abraço para o pessoal do Campinal, que é o distrito lá de Presidente Epitácio. A gente traz para você agora na tela os próximos dias, já para você se organizar. Nessa que é a primeira semana da primavera, a nova estação. Olha só, amanhã o dia vai começar fresquinho também, mínima de 15, máxima de 29 graus. Na quinta-feira, mínima de 15, só que vai haver um aumento de nebulosidade na quinta-feira. Não tem chuva prevista, só aumento de nuvens. É por isso que o sol vai aparecer entre muitas nuvens, a máxima ali na casa dos 27 graus. Na sexta-feira, um dia de sol entre nuvens, mínima de 15, máxima de 28. Sabadão esquenta, máxima de 30 graus. No domingo, pode chuviscar na parte da tarde, mas será um dia de sol, dia que começa quente, com 17 graus de mínima, à tarde chegando aos 31 graus. Esta é a primeira semana da primavera, Carlinha. Depois das fortes chuvas, do vento de ontem, muita gente ainda contabilizando prejuízo. Carros atingidos por árvores, casas destelhadas e postes caídos levantaram uma dúvida importante. Quem paga a conta?
O seguro cobre esses casos? Essa é a pergunta que muita gente está se fazendo hoje. Quando a pessoa não tem seguro, o que é que pode ser feito nesse caso? Para esclarecer tudo isso, a gente convidou a advogada especialista em direito do consumidor, Anita Pereira de Andrade, que deve estar com mais trabalho, assim como outros colegas que trabalham, então, defendendo os direitos do consumidor, dos clientes, de quem contrata algum serviço. Anita, bem-vinda ao nosso FNU1. Boa tarde para você. Boa tarde. Vamos lá, começando a falar, qual que é o processo, por exemplo, geralmente nesses casos? A pessoa tenta uma conciliação, já aciona a justiça por meio de um advogado? O que é que você costuma notar aí na sua prática no dia a dia? A depender do problema que o consumidor ele atravesse, é sempre muito importante que ele acione, né, o órgão, pode ser a concessionária de energia ou se ela teve algum problema com danos em veículos, acionar primeiro as instituições para depois pensar em ajuizar uma ação, porque de forma administrativa, muitas das vezes a gente consegue resolver aquele problema de forma mais rápida. Muito bem. E na contratação de um advogado, né, de que forma que ele vai ajudar para que a pessoa tenha mais argumentos, reúna as provas direitinho, porque é importante estar bem embasado quando vai entrar numa luta como essa, né? Exatamente. Quando a gente está num pós, não chega a ser um desastre o que aconteceu aqui ontem, mas a gente sabe que muitas pessoas tiveram prejuízo, então é importante a orientação porque tem que registrar tudo certinho, né? Se você tentou entrar em contato com a concessionária, não teve sucesso, registrar, tirar print de ligações, anotar os protocolos, para depois poder comprovar que além do prejuízo financeiro, você ainda despendeu muito tempo para tentar resolver aquele problema. Anita, agora, em casos, por exemplo, um carro está estacionado e uma árvore caiu sobre ele. Talvez a pessoa do carro, ela tenha o seguro do carro, mas não é o seguro que cobre, por exemplo, desastres naturais. É possível uma ação contra o poder público? A gente tem que poder comprovar que o município ele foi omisso no sentido de evitar aquele dano, né? Aqui em Prudente a gente teve, durante os dias que antecederam o desastre, a Defesa Civil ela orientou, né, as pessoas no horário de chuva, evitar os espaços que poderiam ter maior prejuízo. Então, se o consumidor ele conseguir comprovar que o poder público, o município, ele teve como precaver, mas não foi feito nada, ele pode acionar sim. A gente já está recebendo perguntas aqui de várias cidades, até porque esses ventos fortes atingiram toda a região. Tem gente de Prudente, Dracena, Martinópolis, Oswaldo Cruz, Adamantina. Vamos, como a gente costuma fazer aqui, dar oportunidade para mais pessoas participarem dessa conversa. Mandar a pergunta, então, sobre os direitos do consumidor atingidos ou que tiveram prejuízos depois das fortes chuvas ou ventos. O nosso WhatsApp, 98115-9305. Anita, obrigada por enquanto. Daqui a pouquinho a gente se fala mais. Obrigada. Bom, e hoje a gente recebe aqui no FNU1 a advogada especialista em direito do consumidor, Anita Pereira de Andrade. Ela está explicando nesta terça quais são os direitos de pessoas que tiveram prejuízos após fortes chuvas, ventanias, tiveram imóveis, veículos, eletrodomésticos prejudicados, comprometidos, porque foram atingidos pela falta de energia, por árvores, galhos, postes, os eventos, os incidentes podem ser os mais variados. E você pode participar dessa conversa da Anita comigo, com a Carla. Você de todo o Oeste Paulista está convidado para enviar a sua mensagem no 98115-9305. Aqui na tela nós já temos várias perguntas, várias dúvidas. Eu vou começar com a dúvida da Ana Paula, que é lá de Dracena. Ela pergunta o seguinte: o seguro cobre danos a equipamentos dentro de casa? Depende da situação, né? Muitas das vezes, quando a gente compra algum produto, é oferecido essa questão da garantia estendida. Mas se ficar comprovado que o produto ele queimou por conta da chuva e por uma falha da concessionária, dá para acionar. O Sérgio de Oswaldo Cruz pergunta o que fazer se a seguradora se recusar a pagar, mesmo tendo todos os documentos e fotos que comprovem o prejuízo. Como já houve aí, né, no caso do Sérgio, uma recusa administrativa, eu oriento procurar um advogado, ingressar com a ação, né, e poder comprovar também esse tempo que ele despendeu tentando resolver o problema de forma administrativa, pedindo uma indenização em danos morais também. Ô, Anita, a Vanessa está participando com a gente, ela é de Presidente Venceslau. Ela relatou o seguinte: o muro dela caiu com a ventania. Ela pergunta se o seguro residencial cobre esse tipo de dano. Aí depende muito do contrato? Exatamente, porque a maioria dos contratos, eles abrangem apenas incêndio, mas se tiver a cláusula de desastre natural, ela pode responsabilizar a seguradora também. Mas, muitas das vezes,
quem oferece o seguro para o consumidor, ele fala que vai estar coberto tudo. Então, se foi vendido uma coisa abrangente, ela consegue questionar esse contrato. Às vezes a pessoa faz a adesão, né, a um seguro, contrata um seguro na conversa ali com a pessoa que está vendendo, né, oferecendo esse serviço. Mas é importante estar bem atento ao contrato, né? A Luciana de Adamantina faz uma pergunta sobre isso justamente. Como eu posso saber se meu contrato de seguro realmente cobre esse tipo de desastre? Quais pontos eu devo olhar? Como é que isso aparece descrito, geralmente, num contrato? Sempre que realizar a contratação de qualquer tipo de serviço, não só de seguro, solicitar a sua via. Tem que olhar quais são as coberturas. Nessa cláusula vai estar descrito tudo que o consumidor ele pode acionar. Se a seguradora ela se furtar, né, de oferecer essa via para o consumidor, ela pode realizar inclusive uma reclamação na SUSEP. Olha, nós temos a participação do Rodrigo de Dracena, que é uma pergunta mais geral, mas para quem está chegando agora, é interessante e importante esclarecer. O Rodrigo lá de Dracena, segunda, todo seguro cobre prejuízos causados por fenômenos naturais como chuva fortes e quedas de árvores? A maioria dos seguros, eles não cobrem, tem que ver essa cláusula que tem que estar bem especificada. Quando a gente fala, no caso dele, né, quedas de árvores, tem que verificar aquela situação que a gente conversou anteriormente, né? Qual que é a responsabilidade do município, do poder público, para poder ter evitado esse prejuízo que o Rodrigo teve. O João Carlos, a primeira pergunta enviada é a seguinte: meu carro foi atingido por uma árvore durante a ventania. Eu tenho seguro, mas nunca precisei usar. O que eu devo fazer primeiro para acionar a seguradora? Às vezes, naquele momento, no calor da emoção, no susto, a pessoa pede socorro, já sai do ambiente, mas tem que ter um pouquinho de frieza ali para tirar uma foto, comprovar a situação, não é? Exatamente. Quando a gente fala de um desastre natural, a gente tem que primeiro aguardar estar em segurança para depois poder tirar a foto, gravar vídeo, ter alguma testemunha, para poder abrir o sinistro e aguardar a resposta da seguradora, né? Mesmo que ele nunca tenha utilizado o seguro, ele pode acionar, ele pode dar abertura nesse sinistro, aguardar a resposta, né? Que infelizmente o prazo é um pouquinho longo, são 30 dias, mas provavelmente ele vai ter o carro coberto. Ô, Anitta, não foi o caso, por exemplo, desse temporal de agora, que esse temporal agora foi mais vento. Nós tivemos rajadas de vento aqui em Prudente de 82 km por hora. Mas nós vamos entrar no período chuvoso. E em Presidente Prudente, vários locais, pontos de alagamento. Parque do Povo, um outro ali próximo ao Residencial Novo Bom Giovanni, na Casimiro Dias, perto da Felício Tarabai. E em pontos de alagamento, caso algum carro esteja por ali na hora da chuva mais intensa, ele vai embora. Tem relatos aos montes, por exemplo, de carros do Parque do Povo que vão ser encontrados lá no final do Parque do Povo quando teve alagamento em outras oportunidades. Nós falamos de ventania e alagamento. Qual é a regra, o que diz a lei a respeito desse tema? Tem que também ter a previsão, né, para esse tipo de evento, só que nesse caso, mais do que no outro, o poder público ele tem uma responsabilidade muito grande, porque aqui em Prudente, inclusive, a gente tem os estudos, né, aqui no Parque do Povo, para poder minimizar esse problema que muitas pessoas têm, então é importante isso, né? Formalizar junto à seguradora, explicar o que aconteceu, ver se tem essa cobertura, se tem uma brecha para poder acionar diretamente a seguradora, se não houver, reclamar junto ao poder público, né? Ingressar uma ação, porque quando a gente perde um carro, a gente fica sem meio de locomoção e comprovar todos esses prejuízos que a gente teve com esse evento. Tá aí, um especialista, um advogado pode ajudar, né, nessa argumentação, ver as brechas também, de que forma argumentar para conseguir, então, esse direito do consumidor garantido, né? Exatamente, é muito importante estar munido de todas as informações possíveis para poder minimizar, que a gente sabe que é um momento de muita tensão, de muito prejuízo, mas se a gente tiver a questão de se embasar para poder depois resolver tudo certinho, vai dar certo. Muito bem, obrigada, Anitta, pelas orientações hoje aqui, uma boa tarde para você. Obrigada a todos.